Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai acompanhar duas incríveis histórias de superação e fé. Vânia Borges perdeu os 4 filhos e o marido em um acidente de trânsito. Hoje você vai descobrir como ela conseguiu escrever, a partir dessa imensa dor, uma nova história de fé e superação. Mesmo sangrando por dentro, ainda consigo sorrir. E essa é a fé. Conhecerá também Cleonice, que diante de um diagnóstico de câncer, encarou a doença como forma de crescimento espiritual e hoje afirma ser mais feliz. Mas em momento nenhum eu me desanimei, em momento nenhum eu tive medo, não tive medo de nada. Num acidente de trânsito, Vânia perdeu de uma só vez os 4 filhos e o marido. No hospital, passou meses recuperando-se de dolorosas queimaduras. Algumas pessoas acreditavam que ela não gostaria mais de continuar sua vida, seus sonhos ou seus planos. Na história a seguir, você vai se surpreender com este exemplo de superação, alegria de viver e muita fé em Deus. Tenho ao meu lado nossos queridos filhos que me auxiliam a enfrentar esta nova situação. Estava eu há pouco ainda em tratamento, tentando recobrar os sentidos, até que finalmente acordei. Acordei com um sorriso enorme à minha frente, que eram eles me dando as boas-vindas à verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Sempre te amarei onde quer que estejamos. Queria poder estar ao seu lado todos os instantes e acompanhá-la na sua trajetória, mas tenha certeza de que em pensamento e oração sempre estamos e permanecemos unidos. Prossiga, querida, és muito forte, tua coragem é inquebrantável. Nunca desanime, é hora de testemunhar, já atravessaste o pior momento. Então, quando eu li essa primeira mensagem da Beatriz, foi o momento que eu resolvi colocar a dor no bolso e realmente testemunhar, levar a história à frente. Eu, meu esposo e nossos 4 filhos. Um ambiente assim muito harmonioso, vibração muito boa, sempre festas, finais de semana. Meu esposo tocava violão, nosso filho mais velho também. Então a família dele, a minha, sempre se reunia em nossa casa. Então nossos finais de semana eram assim muito proveitosos. A gente se reunia com alegria, as crianças sempre muito felizes de estar conosco, né? Meu marido era muito família, um paizão mesmo, esposo assim maravilhoso. E eu diria que minha família, aqui na Terra, foi uma família perfeita. Tínhamos, assim, respeito, cumplicidade e tínhamos, assim, a alegria de viver mesmo. E nós saímos no dia 22 de dezembro, uma quarta-feira, na parte da manhã, por volta de 8 horas. Então, seguimos a viagem com nossos 4 filhos. E um certo tempo, certo percurso da estrada, eu lembro claramente que meu esposo pegou minha mão, beijou e disse que me amava muito. E eu repeti o mesmo para ele. E num certo tempo, assim, num certo momento, eu notei que o amigo do meu esposo estava no sentido contrário, acenando para a gente voltar, que a gente estava pegando no sentido errado. Então nós voltamos. Eu lembro claramente que eu olhei o painel e meu esposo estava a menos de 40 quilômetros. Quando nós fizemos um retorno, o carro travou. Eu lembro que nós paramos quase que no meio da rua, da estrada, e eu falei, Jarinho, sai, está na rua. Ele falou, o carro não responde. As rodas como se estivessem travadas. Aí nesse momento eu lembro da pancada violenta na lateral do nosso carro, empurrou,
Acredito que nesse momento eu desmaiei, porque quando eu voltei, o carro já estava pegando fogo por toda essa parte interna, né? O sol estava assim causticante, eu já estava com a pele já toda derretida, né? Essa parte do meu braço já estava bem exposta, assim, os nervos, o buraco, né? Rastejei bastante. E quando eu tive a intenção de voltar para salvar a Ana Beatriz, de 12 anos, o carro explodiu. A doutrina espírita nos traz revelações muito conscientes ao nosso entendimento. Seguramente o plano de vida da família da nossa irmã já estava traçado e conhecemos hoje que a misericórdia divina, responsável por esse plano, nos encaminha anjos guardiões que estão sempre ao nosso lado em cumprimento daquele nosso planejamento de vida. Nós, quando reencarnamos, nós ganhamos de presente o esquecimento das vidas passadas. Eu afirmo que é um presente, porque se assim não fosse, provavelmente ao receber o seio materno, nós devolveríamos uma mordida à mãe. Porque os laços de família, no seio familiar, muitas vezes, é onde recebemos o adversário de ontem na qualidade de filhos. Esse planejamento familiar, ele se faz antes da nossa vinda para o corpo físico. E o esquecimento desse nosso plano de vida é para que nós não caiamos nos mesmos erros, que não estejamos com a mente condicionada a errar novamente. Deus nos ensina através do perdão e Ele nos oportuniza a começar de novo, porque através de uma vida nós experimentamos aquilo que nós trazemos verdadeiramente. Se tivéssemos a lembrança do passado, muitas vezes acreditamos que poderíamos estar favorecidos para resoluções atuais. Mas é um erro, meus irmãos. Na condição em que estamos, necessário se faz que esqueçamos o dia de ontem para aproveitar melhor o dia de amanhã. E assim, uma das partes, assim, no momento assim, que eu acho que eu me emociono mais foi no momento que eu estando dentro da ambulância com Rairan, e eu falei: Rairan, acabamos de perder nossas meninas. Elas morreram carbonizadas. Aí ele falou: não, mãe, não fala assim. Segura na minha mão, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos pedir a Deus para nossas irmãs, para nossas crianças. E nós rezamos o Pai Nosso. E nesse momento me tiraram da maca, me sentaram na cadeira de rodas. Foi aí que eu desmaiei. Eu senti uma dor muito grande na perna e desmaiei. Me levaram para uma sala, aí eu retornei, aí um médico me atendeu. E claramente eu lembro que eu falei para o médico: doutor, não me deixa morrer. Então, mesmo sabendo das perdas das minhas filhas carbonizadas, eu pedi que o doutor não me deixasse morrer. E claramente ele disse: Vânia, farei de tudo, mas você não vai morrer. A gente fez sua radiografia agora e vamos ver o que está acontecendo. E de fato eu estava com o baço, tive uma fissura no baço. Aí fizeram uma cirurgia de emergência, retiraram o baço. Eu realmente, apesar da perda, eu quis continuar a viver. Pelos meus pais, pelas minhas cunhadas, pela família do meu esposo, pelos colegas de escola, por todas aquelas pessoas que iam me visitar. E eu resolvi continuar a vida. E continuei no agarrão. Os banhos dos queimados é algo assim. Eu diria que é o maior martírio da pele, do físico, é o banho dos queimados. É um banho dado um dia sim, um dia não. Eles passam tipo uma bucha de cobre, fazem uma raspagem, toda a pele morta, para não ser foco de infecção. E eu lembro claramente que eu pedi aos médicos que eles me dessem anestesia geral, que eu não estava aguentando mais. E tudo que eu pedi, eles falavam: não, Vânia, a gente não vai deixar você sofrer. O Rairan ficou comigo 15 dias no agarrão.
né? Então, se o Rairan viesse sobreviver, ele ia ficar em estado vegetativo. E no dia do desencarne do Rairan, no dia 5 de janeiro, os batimentos cardíacos dele, os meus, ficaram iguaizinhos o dele. Os médicos, a equipe correu, a espiritualidade providenciou tudo isso, eu fiquei sabendo depois, eu entrei em coma. Então foi a noite que o Rairan desencarnou. Quando eu saí, que eu tive alta, os psicólogos, as pessoas que se disponibilizaram, disseram que minha mãe deveria contar para mim. Ela me deu um chá, falou, olha, Vânia, o Jarim e as crianças também partiram, elas estão com Deus. E eu lembro que eu perguntei, mas já morreram? Ela falou, sim. E já foram enterrados? Sim. Quando? No dia 24 de dezembro. Aí eu olhei e falei, mãe, tudo bem. Graças a Deus, foram todos recolhidos. Desde a hora daquele holocausto, quando eu entreguei minhas filhas a Deus, falei, graças a Deus, minhas filhas não estão aqui para sentir as dores que eu estou sentindo. Deus as levou e elas estão guardadas, estão bem melhores do que eu. Você ter os filhos saudáveis e depois de tudo aquilo, sabê-los, que um ficaria vegetando, o outro paraplégico, as meninas tão lindas, com algumas sequelas de queimadura, então hoje eu sei que está tudo certo. O universo divino conspirou tudo a favor deles e da minha vida também. Gratidão, porque até então tudo que eu havia pedido a Deus, Ele tinha me dado. Acho que Ele me deu muito mais do que eu merecia. Porque meu esposo realmente foi uma pessoa maravilhosa, as crianças bonitas, saudáveis, fomos felizes, né? E estive com eles até o último suspiro deles. Eu mantenho a sintonia com Deus 24 horas. E que é muito importante essa sintonia, essa vibração positiva que eu consigo nas palestras, na casa que eu frequento, que é o GECAM, os passes, as leituras, os cursos, as músicas que eu ouço, que são músicas edificantes, as leituras que eu faço, né? Então tudo isso eu consigo, são ferramentas que me fazem assim suportar a ausência deles, né? Que eu vejo que as pessoas hoje estão desistindo por muito pouco, estão desanimadas por muito pouco. Que nem eu imaginava que eu teria uma fé tão robusta dessa. Porque você está 8 horas da manhã com toda a sua família e 10h30 não ter mais ninguém, tem que ser uma fé, e não é uma fé qualquer. É uma fé raciocinada. É aquela que te dá a certeza de que está tudo certo, que o nosso tempo, esse tempo cronos, que a gente quer sempre o imediato, né? É diferente do de Deus. Então, quando a gente começar a entender o tempo de Deus, a gente começa a fortalecer a fé e ter a certeza de que você consegue remover as montanhas, que são as dificuldades. É claro que você tem momentos, tem dia que eu acordo como uma formiguinha. Eu não sou forte todos os dias, mas a minha fé me levanta. A minha fé me faz olhar para o alto, agradecer a Deus, as dores que eu passei, o holocausto que eu vivi, as queimaduras que eu tenho no corpo, e dizer, Senhor, abençoada a dor, porque por esta dor eu tenho conseguido levar muita coisa legal para meus colegas, para minha família, para as pessoas à minha volta. Mesmo sangrando por dentro, eu ainda consigo sorrir. E essa é a fé. A gente pode ter momentos de solidão, a gente pode se sentir solitário em alguns momentos, e é necessário esses momentos, mas nunca abandonado. Deus nunca me abandonou. Eu me sinto assim, como uma pérola nas mãos dele. Como se ele estivesse o tempo todo me carregando no colo e dizendo, você tem que suportar e você vai convencer. E esse vai vencer são as mensagens que eu recebo dos meus filhos na psicografia. Mãe, você não sabe o tanto que sua fé tem nos ajudado aqui do outro lado. E é isso. E quando eu me sinto pequenininha, diminuída, eu vou nas psicografias, leio, eu ouço as músicas que eles gostavam, eu vejo as fotos que nós vivemos juntos. É essa certeza da vida futura que me faz continuar e ficar animada, sabendo que se eu estou bem aqui, todo esse meu caminhar aqui na Terra, com fé, com confiança, com a certeza do reencontro, chega como luz para eles. E eu tenho isso provado nas psicografias que já me mandaram, né? E que essa resposta que eu tenho dado à vida, a Deus, a mim, é um bem enorme para eles. E eu tenho esses encontros com eles em sonhos. Dele me dar força, dele falar que eu preciso, que eu não posso perder essa oportunidade, como se fosse a última chance que eu teria na Terra. Então eu não posso realmente fracassar,
nem por mim e nem por eles. Quando eu li uma frase interessante que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, eu optei por ser feliz. E eu quero ser feliz. E eu estou sendo feliz. E vou ser mais feliz ainda. Porque eu sei que espiritualmente eles estão aqui do meu lado, dando força, né? E quero continuar na terra, ajudando, levando a palavra, levando o testemunho e dizendo que, apesar de tudo, vale a pena viver. Agora você vai conhecer a história de Cleonice, que diante de um diagnóstico de câncer, mudou a sua forma de viver e tornou-se uma pessoa ainda mais feliz. Acompanhe. Eu tive um dissabor muito grande, aconteceu uma coisa que me deixou muito abalada, sem chão mesmo, sem espaço, aí eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei o carro e saí dirigindo, sem rumo. Passei na frente da comunhão e o estacionamento estava lotado. E falei, está acontecendo alguma coisa diferente. E entrei. E o rapaz falou assim, a senhora vai assistir a palestra? Eu falei, que palestra? Ele me falou da Maíse Braga, muito interessante, só não entrar logo, só não acha lugar para sentar. E quando eu saí de casa, eu saí com um desejo assim de, meio que de vingança da pessoa que me causou isso. E depois fomos tomar passe. Na volta do passe, passando ao lado ali da mesinha onde a palestrante fica, as pessoas que auxiliam, um senhor estendeu a mão e me deu um papelzinho na mão. Eu recebi aquele papel, sentei no meu lugar e guardei, fiquei sentada lá. E depois que todas as pessoas tomaram passe, minha colega era mais jovem, tomou por último. Nós saímos e ela me pediu uma carona. Sentamos lá e ela disse assim, que papel que você recebeu? Ela falou, pois é, e você não recebeu? Ela falou assim, não. Ela falou, ninguém mais recebeu, foi só você. Aí eu falei, vamos ver o que é. Aí eu abri o papel e li. Estava escrito lá, foi a Maísa que escreveu. Eu nunca vi, foi a primeira vez que eu tinha visto aquela mulher. Ela escreveu assim, se você quer ser feliz por um instante, não é ser feliz, sentir bem por um instante, vinga-te. Se quer ter paz, perdoa. Nossa! Mas aquilo me chocou. Eu fiquei de novo sem chão. A minha relação com Deus não era bem definida. Naquele tempo o ensinamento era mais por medo, né? Então eu conheci um Deus carrasco, que só me castigava. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu fiquei sem religião nenhuma, não acreditava mais em nada. Eu acreditava, igual esse cientista materialista, eu achava que eles tinham razão, que era por aí, tá? E não acreditava. Depois o meu casamento se desfez, foi uma barra muito difícil. E meu filho mais velho tinha problema de asma. E eu, na minha mente, eu só fazia o bem, tudo que eu fazia era certo. Eu trabalhava demais, estudava demais, trabalhava em 2 empregos durante o dia e fazia faculdade à noite. E cuidava das 2 crianças eu sozinha. Eu me sentia assim, vítima, né? E por que eu estava passando por tanta dificuldade? E em alguns momentos muito difíceis, eu até pensei, por que viver daquela forma? Por que não morrer? Né? E não queria viver, mas tinha que viver, porque eu tinha 2 filhos para criar, né? Por eles, eu tinha que continuar vivendo. Nossos pensamentos doentios, estigmatizados, sofridos, recorrentes, depressivos, invariavelmente nos afetam muito mais do que nós imaginamos e com o passar do tempo, com a insistência nesses pensamentos, nós podemos sim afetar o nosso corpo físico e há determinados órgãos do nosso corpo que são extremamente sensíveis aos pensamentos. Todos eles são, mas há outros onde a nossa emoção se coloca mais, até por uma predisposição física, genética, em que invariavelmente a enfermidade aparece. E um dia meu filho passou muito mal à noite, com crise de asma, numa sexta-feira, e meu irmão era professor no SESI. Toda sexta-feira ele passava na minha casa para ver se estava tudo bem, estava precisando de alguma coisa. Eu sabia que eu via só com as 2 crianças. E nessa sexta-feira, meu filho muito mal, eu falei, quando ele passar aqui, eu vou pedir para me levar ao hospital. Aí passou da hora dele passar e ele não chegou. Deu meia-noite, 1h da manhã, ele não chegou. Eu pensei, não vai. Não tinha uma gota de remédio nenhum em casa, de medicamento, não tinha. E passou um avião, era só 4h da manhã. Eu olhei no relógio e eu falei, esse avião bem que podia cair aqui e resolver tudo de uma vez. Os espíritos dizem, e os terapeutas também, que existem órgãos através dos quais nós resolvemos determinada coisa.
Então, ou é o estômago, ou é o intestino, e geralmente eles são o nosso fio condutor em relação a tudo que nos acontece, a tudo que vemos o outro passar e que nos hebeta muitas vezes, né? Porque a emoção do outro também nos afeta. Eu me programava para trabalhar de plantão, que todo ano eu ficava de plantão no judiciário. E minha supervisora me chamou e disse assim, que já tinha preparado lista de plantão, meu nome não fazia parte. Eu fiquei muito descompensada e argumentei com ela porque se meu trabalho não estava satisfatório. Ela, não, eu observei que você tirou 3 licenças médicas num período muito curto. Não foi doença grave, foi resfriados e tal, e você é uma pessoa tão saudável, tanta licença médica tão próxima, vai cuidar da sua saúde. E me programei assim para fazer da cabeça aos pés, consultar com todos os especialistas. Quando eu fui ao mastologista, ele demorou muito me examinando, eu fiquei até meio assim. E nesse exame detalhado foi diagnosticado um câncer de mama. É óbvio que nós não podemos renunciar ao impacto que a enfermidade nos traz. O impacto da emoção, o impacto de saber que alguma coisa dentro de você está trabalhando contra você. Aí eu me senti sem chão, né? E pensei, naquele momento eu tomei uma decisão assim, ninguém vai saber. Eu vou tratar e vou fazer de conta que foi uma cirurgia plástica estética. Depois que passar tudo que eu tiver sarado, eu conto a verdade. Quando eu vou saindo do consultório médico com o resultado de exame na mão, encontro a minha irmã caçula e ela sabia que eu estava fazendo check-up. Ela pegou o papel da minha mão sem me pedir licença e olhou. Antes de voltar, nós imploramos determinadas limitações, determinadas graves enfermidades, em que nos cabe, sem dúvida, buscar a cura. Mas ela nem sempre estará nos esperando a cura física, mas sem dúvida a cura de determinados miasmas, determinadas energias poderosas ainda sobre o nosso psíquico e que precisam ser diluídas no solucionar da doença em termos eternos e não em termos puramente materiais. Fui fazer os exames e a cirurgia aqui, mas foi tão bem sucedido que a cirurgia tirou o câncer totalmente e não precisou nem fazer quimioterapia nem radioterapia. E deu por encerrado o tratamento, eu fiquei muito bem. Eu tinha dúvidas, queria acreditar, mas não conseguia, não tinha nada que me convencesse, né? E depois da doença, eu queria sobreviver porque eu passei a ter certeza que existia um Deus que me amava. Quando foi em junho, eu apareci com uma tossezinha, assim, incomodando e tal, e fui procurar a médica. A médica pediu um raio-x e diagnosticou pneumonia. E me deu remédio para pneumonia, só que eu não melhorei. Aí eu resolvi procurar um outro especialista da área, pneumologista, outra pessoa. E ela olhou e falou assim, vamos fazer uma tomografia? Vamos. Aí quando eu fiz a tomografia foi um tumor de pulmão. Foi um processo assim muito difícil, bastante doloroso, de muito sofrimento para todo mundo, mas em momento nenhum eu me desanimei, em momento nenhum eu tive medo, não tive medo de nada e todo o sofrimento eu aguentei, assim, coisa que eu jamais pensei que eu daria conta de aguentar, momentos de dor, de dificuldade, de falhas assim no coração, por causa da medicação, eu tinha problema. E às vezes eu achava assim, bom, se for a hora que Deus me ampare, que eu vá em paz, que cuide do povo que fica. E é óbvio que o seu emocional conta demais. Ele fica extremamente adoecido no caso do câncer, porque é uma doença de tantas que fica muito impactada pela nossa emoção, pela emoção do outro em relação a nós. Então é um caso típico de se desenvolver às vezes determinadas células cancerígenas que obviamente muitas vezes têm matrizes no nosso passado, no nosso perispírito. Eu conheço pessoas que foram alertadas pelos espíritos sobre matrizes de um câncer linfático, por exemplo, que a pessoa trazia no perispírito e que ela poderia desenvolver ou não, dependendo de como lidasse com a sua emoção, como resolvesse as suas questões. Eu sonhei que estava passeando numa praia e em algum lugar, não sabia onde, eu estava andando por algum lugar, de repente passou um veículo grande, parecendo um ônibus diferente do nosso, parou e eu entrei.
E esse veículo me conduziu até um determinado lugar cercado por muros, assim, um lugar bonito, limpo, aconchegante, acolhedor, e havia uma pessoa numa espécie de guarita. E eu me aproximei dessa pessoa com aqueles questionamentos, querendo entender como que eu fazia, o que estava acontecendo comigo, se eu ia desencarnar, e minha família, meus netos, tudo. Aí a pessoa abriu um livro sem pronunciar nenhuma palavra. Eu entendi que ela me comunicou que ele estava acontecendo comigo, porque em algum momento eu reneguei a vida. Bem, não podemos esquecer nunca que o terceiro milênio traz a possibilidade de finalmente amadurecermos para aprender com amor e não com a dor. Construir coisa para os outros, uma vida feliz para muita gente, falar o bem, viver o bem, exemplificar o bem, pode evitar enfermidades que talvez tivéssemos declarado querer viver na Terra, mas que estarão sempre adiadas ou até eliminadas, quando o amor for grande demais e nós pudermos agir demais em benefício do nosso próximo. E essa experiência do segundo câncer, nossa, foi fantástico, foi fantástico. Foi a prova maior que eu tive na minha vida de que a gente é amado por Deus e a gente colhe aquilo que planta. Eu bendigo essa dificuldade que eu passei, essas dores que eu passei, eu bendigo, eu agradeço. Foram elas que me resgataram. Nosso programa fica por aqui. Entre em contato com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais. Muita paz no coração e até o nosso próximo encontro. Especialmente para uma reflexão sobre a missão. Hoje você vai conhecer a Confraria da Caridade. Como cada pessoa tem características a desenvolver, cada família, cada cultura também tem uma tarefa. Cada país tem uma missão. Você vai conhecer também a história de Isaltina, que encontrou